Universidades sem dinheiro sendo chamadas de lugar de balbúrdia. Outro ex-ministro investigado pelo STF que foge para os Estados Unidos. Corte bilionário no orçamento depois de mais de 2 anos de pandemia. Parece um roteiro de ficção tragicômica, mas você sabe que, infelizmente, a gente está falando da história recente da educação pública no Brasil. Os ataques a ela não são ocasionais. Está em curso um projeto político institucional de desmonte da educação e a gente pode provar. Pode ir, tio. Tá, tudo bem. Meu nome é Gildo, eu sou vendedor de lanches. Faz 20 anos que eu trabalho com lanches, que eu vendo na rua. Aqui na Unipampa, desde que começou a Unipampa, no começo dos cursos eu vendia, passei a vender. E sempre vendi na rua, sempre vendi porta a porta, sempre vendi nas lojas do comércio. E hoje a venda que eu tenho aqui na Unipampa, ela representa 50% das minhas vendas. Eu vendo pela manhã aqui, eu vendo à noite. E então, as vendas que eu tenho aqui na universidade, elas representam a metade das minhas vendas. Que eu tenho. Além das vendas, também eu produzo meus pastéis, faço meus cafés, minhas esfirras. E no período de férias, que geralmente é janeiro, fevereiro, e a pandemia também, que foi um tempo muito difícil, acho que 2 anos não houve aula, essas vendas têm que ser feitas na rua mesmo. Eu vou para a rua, eu tenho que ampliar o meu trabalho, eu tenho que vender nos sábados, eu vendo nos domingos, né? E como a gente tem aqui a fronteira, tanto Livramento como Ribeira, dá para vender dos dois lados, né? A fronteira funciona assim, ela está sempre funcionando dos dois lados. Tá, claro que aqui na universidade, para mim, é muito bom a questão das vendas, do trabalho, porque é uma venda praticamente segura, garantida, né? E é uma venda que eu realizo em 1 hora. 40 minutos eu faço uma venda que às vezes na rua eu tenho que fazer em 3, 4 horas, né? Andando, caminhando, dependendo com chuva, com sol, enfim, enfrentando todas as questões do clima, né? Então eu sinceramente eu sou muito agradecido assim a todos vocês, a todos aqueles que compram comigo, que estão comigo aqui. Sempre quando eu faço uma venda eu digo muito obrigado e é real mesmo. Eu tenho no fundo do coração uma gratidão mesmo.
para poder aqui sustentar minha família e até gerar emprego, né? Eu tenho 3 pessoas mais que trabalham comigo na produção, na elaboração, né? Além da minha família. Então, para mim, a universidade, a questão de vender aqui é super importante mesmo, é fundamental. Estou até preocupado agora, porque dia 21 de julho tem as férias, né? É um mês de férias, e eu vou ter que buscar alternativas de vender na rua. Né? E estou buscando já, estou pensando, tentando me adiantar nessa questão aí. Né? Eu trabalho aqui na Unipampa já há 4 anos e particularmente eu gosto muito de trabalhar aqui, é um ambiente bem saudável aqui, com a gurizada, tudo tranquilo aqui, os professores. E é de suma importância, assim, porque aqui eu sou da limpeza. Na limpeza nós somos 6 funcionários, então isso são 6 famílias que tiram a sua renda daqui desse lugar, né? Então, fora a manutenção, fora todos os técnicos que tem aqui, né? Então, eu acho de suma importância essa Unipampa aqui, né? Não só pelo ensino, por tudo mais, mas porque gera renda para muitas outras famílias. Vai fazer 4 anos que eu tô aqui. Mas tem, assim, colegas que já fazem 10 anos que estão aqui, né? Já fazem muito tempo que trabalham aqui. Trabalho como servente na Sulclean. A importância da Unipampa para nós, como servidores, traz hoje para as nossas famílias benefícios que a nossa renda só vem a contribuir a partir daquilo que levamos daqui, também das amizades, do que aprendemos aqui dentro, de tudo aquilo que nós podemos também aproveitar, tirando da união de alunos com professores, conversas. Nós trabalhamos dentro de um espaço grande, né? Somos uma equipe unida, graças a Deus, né? Nós trabalhamos dentro daquilo que nos compete, que é na limpeza, trabalhando dentro da organização de algumas coisas, né? Como salas de professores. Tudo isso nos traz benefícios para nossas famílias, o que a Unipampa gera para nós. Faz 15 anos e poucos que estou aqui, mais ou menos. A universidade para mim foi o meu segundo emprego, né? A minha fonte de renda, para mim, tem bastante importância, né? Esse trabalho que eu tenho. Eu sou da parte de limpeza aqui, né? Também tranquilizado também, né? Que vem de fora, os daqui de Livramento também tem bastante importância para o desenvolvimento também da região, né? E assim, é uma extrema importância essa universidade. Alguém da sua família estuda aqui na Unipampa? Já estudou, uns primos meus. Primos? Sim. Vocês fizeram qual curso? Gestão pública. Gestão pública? Você trabalha aqui há 15 anos? 15 anos. Então você viu, tipo, praticamente desde o começo até agora. Desde o começo. Como que a Unipampa impacta aqui na região, na questão, tipo, da economia em si, sabe? Você acha que a gente aqui dá uma dinâmica maior para a região, questão de trabalho, de mercado, assim, tudo? Muito. Deu um avanço, deu um pequeno avanço, né? Cada vez vai avançando mais, né? E deu um grande impacto, assim, para a região. Eu trabalho aqui na Unipampa desde o final de 2016. Eu passei no concurso no mesmo ano em que fui chamada. Eu morava em Porto Alegre na época, auxiliar de biblioteca. Aquelas coisas de salário mínimo, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, faz o curso de manhã, corre para bater o ponto e começar no trabalho. Antes de fazer os concursos, eu tentei trabalhar na minha área, mas a área é bem difícil no mercado de trabalho em instituições privadas. Eu não tinha
vamos dizer, como bibliotecária, não tinha conhecimento, nunca trabalhei na minha área como chefe, como bibliotecária, só como auxiliar. E aqui na Unipampa eu consegui fazer de tudo o que eu estudei na faculdade, consegui trabalhar plenamente. O horário aqui é terrivelmente melhor também, que eu trabalho aqui, a gente está em jornada flexibilizada, né? A gente está trabalhando 6 horas. Aqui a gente tem bem mais autonomia para trabalhar, não tem aquelas... O convívio com o pessoal do trabalho é muito mais tranquilo também. Eu me mudei para cá para trabalhar aqui, uma cidade de interior. Eu já tinha morado no interior antes. Livramento é muito melhor do que as outras cidades que eu morei, infelizmente. Ou felizmente, né? Também colocada. Eu gosto muito de trabalhar aqui, bem na verdade. Fui chamada em outros concursos e não quis assumir. Eu quis continuar aqui. A pandemia foi bem complicada, guris, mas graças a Deus manteve o nosso trabalho, né? Claro que teve uma redução, né? E com isso teve redução nos benefícios, né? O salário pelo menos se manteve, mas teve redução dos benefícios, né? Foi complicado para todo mundo, né? Mas graças a Deus a gente sempre conseguiu se manter aqui durante esse tempo. Durante a pandemia, nós começamos a receber demanda de continuar recebendo os TCCs. A gente teve que conversar com a chefia de como ia ser feito isso, porque antes a gente recebia tudo em papel, os CDzinhos gravados, e como eles já tinham criado o SEI, a gente começou a receber tudo via SEI. Acabou sendo um volume de trabalho maior à distância do que presencialmente. Claro, a gente não fazia os empréstimos, mas eu tinha que receber as devoluções, as pessoas que se desligavam da Unipampa, que tinha que devolver os livros. Então eu tinha que vir pessoalmente aqui para receber esses livros e receber os TCCs. Depois que eles fizeram a portaria dos horários que a gente tinha que cumprir durante a pandemia, que foi ajustado, que a gente podia escolher entre entrar em contato pelo WhatsApp ou só por e-mail, os horários que a gente estava cumprindo, foi mais tranquilo. Mas eu tive que trocar de celular. Nesse meio tempo, meu pai adoeceu também. Eu tive alguns problemas aqui, eu acabei tendo que ficar em Porto Alegre para trabalhar à distância, e toda vez que eu precisava receber algum livro, alguma coisa que era para ser feito presencialmente, eu tinha que pegar um ônibus. Aí foi bem complicado, porque o ônibus tinha uma lotação máxima. Por sorte, eu não tinha que fazer o teste de Covid para entrar no ônibus, mas era quase 10 horas de máscara dentro daquele ônibus, é metade da lotação dentro do ônibus. Foi bem chato, foi bem complicado. E minha mãe também estava apavorada, ela me pediu para ficar lá, porque Livramento não tinha leito. A pandemia também, como estava com sério risco de fechar, né, várias universidades, e isso foi uma coisa muito preocupante, né? E espero mais crescer mais aqui, a universidade crescer mais, entendeu? Para mim tem extrema importância também. Se você pudesse resumir sua experiência aqui na universidade com uma palavra, qual seria? Nossa.
Pode fazer pergunta? Pode. Como ela reconhece a importância das Libras para a universidade? Aqui na sociedade, como que você se sente integrada em Santana do Livramento? No início da vida acadêmica, quando eu entrei na universidade, eu participei de uma oficina de Libras que foi oferecido pela interface do NINA, que é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade aqui na universidade, para oferecer acessibilidade aos alunos. Essa oficina, ela falava converse com seu colega em Libras, que aqui na universidade tem uma aluna surda. Então, para que essa aluna pudesse se comunicar com os colegas, foi oferecida pela universidade essa oficina de Libras. Quando eu participei, eu gostei muito dessa oficina e me mostrei interessada. A responsável pelo núcleo, ela me ofereceu, me mostrou uma universidade que, à distância, tu podia fazer um curso e se tornar intérprete de Libras, já que aqui na comunidade, na região, existe falta desse profissional. Então, em paralelo com o curso de administração, eu comecei a cursar o curso de intérprete de Libras e, em 2 anos, terminei esse curso. Durante esses 2 anos, para realizar o estágio desse curso, eu me tornei bolsista na universidade para auxiliar as intérpretes do campus na interpretação de Libras. Então, eu comecei a acompanhar a aluna surda durante as aulas para realizar a interpretação das aulas dela em Libras. Como ocorreu situações da intérprete do campus ter licença por doença ou até mesmo agora pela questão de licença maternidade, houve falta de intérprete para a aluna surda. Então eu acabei auxiliando em alguns momentos para que a aluna surda não tivesse prejuízo nas suas aulas em questão da acessibilidade às informações da aula. Junto com a aluna, eu me tornei amiga dela. E nesse trajeto, juntas a gente ofereceu outras oficinas, como na semana acadêmica, a oficina de Libras para os alunos da universidade, e também por ocasião, a secretária da Saúde gostou tanto das oficinas que ela solicitou essa oficina para os funcionários da saúde. Então, agora, nessa semana, a gente está ministrando um curso para os profissionais da saúde aqui na cidade. E qual a importância dessa sua atuação para vocês? Qual a importância da sua atuação aqui para o Unipampa? Ter esse serviço, esse atendimento para uma pessoa que precisa tanto? Eu acho que a minha ajuda é mais para divulgar a importância dessa comunicação, porque existe muita barreira e é muito difícil para uma pessoa surda ter contato e desenvolver, porque a gente, como ouvinte, é fácil tu trocar ideia com vários colegas. A pessoa surda, ela só acaba tendo uma pessoa para se comunicar, que é o intérprete. Então, quando a gente divulga para que outros na universidade aprendam a respeito dessa língua ou aproximem o contato com essa cultura, com essa comunidade, faz com que aquele ambiente da pessoa cresça.
Então eu procuro, como amiga que me tornei dela, divulgar o máximo possível para que outras pessoas aprendam a respeito dessa cultura e dessa língua, que é a Libras. E como é a sua relação com ela? É uma relação de amiga, de amizade, porque dentro do possível é uma troca, né? Eu aprendo com ela e dentro do possível eu ajudo ela na acessibilidade. E Kátia, qual lição e aprendizado que você tira de tudo isso com esse contato com o deficiente auditivo? Eu acho que a gente consegue se desenvolver como pessoa, ter mais empatia. Também a gente cria laços com outras pessoas que a gente vê que são pessoas interessadas e querem se desenvolver mais. Nessas oficinas a gente acabou criando uma rede de pessoas interessadas. Então isso auxilia a aumentar a rede de contatos para que a gente construa assim, uma sociedade melhor, né? Oi, meu nome é Liz, eu sou bolsista de inglês da Inter. E junto com outros 2 bolsistas, eu faço rodas de conversa online e presencial às vezes, para estimular a conversação em inglês e também para que a galera consiga melhorar a fala, enfim, entre outras coisas. Eu sou bolsista da Inter, que no caso a minha bolsa é de inglês. E eu acho que é muito importante a gente a nossa função nesse projeto todo, porque o inglês é uma língua que aparentemente muita gente já conhece, mas com o projeto eu percebi que ainda tem muita gente com dificuldade de aprender a língua ou até vergonha. Sim, a gente atende também gente de fora da Unipampa, então a gente faz encontros que são junto com os alunos e também da comunidade externa. Tá, eu acho que a importância das rodas de conversa que a gente promove é principalmente dar a oportunidade dessas pessoas treinarem e melhorarem o inglês delas, porque muita gente tem vergonha de fazer ou realmente não tem a possibilidade de fazer uma aula. Não que seja uma aula, porque não é uma aula, não é uma roda de conversa, mas a gente tenta sempre, caso eles tenham alguma dúvida, tirar a dúvida ou, enfim, tentar trazer temas diversificados para que eles também tenham conhecimento básico, assim, para caso eles precisem usar esse inglês. E eu acho que muita gente começa a se sentir mais à vontade com o tempo, né, se mantendo nessas rodas de conversa, e a gente traz vários temas e eles ficam bem tranquilos, assim, de falar com a gente. E até para viagens que eles vão fazer também, tem muita gente que pretende estudar fora, que quer tentar melhorar o inglês, tem gente que pretende estudar em outros lugares também, enfim, ou só ter o conhecimento básico mesmo. E um aspecto que eu acho, além de importante, mas fundamental da língua, não só da língua inglesa, mas de qualquer outra língua, é a abertura de caminhos que ela fornece para a pessoa, não só no mercado de trabalho, mas para a vida dela. Porque ela permite que você conheça outras pessoas, outras culturas, e que você consiga evoluir não só como profissional, mas como pessoa também. Oi, eu sou Irina, sou discente do curso de Relações Internacionais daqui da universidade. Eu sou uruguaia. Eu ingressei na universidade por meio do Enem, né, e SISU, por conta que eu tenho dupla nacionalidade. Então, sou uruguaia e brasileira. Mas é importante a gente ressaltar que a Unipampa tem vagas para uruguaios, né, para que possam acessar os cursos de graduação, e isso é muito importante para o nosso ambiente da Fronteira da Paz, que é uma fronteira que tem suas especificidades, suas necessidades, e isso estreita mais os laços, né, dessa integração de fato que a gente tem aqui. Eu também faço parte de alguns projetos aqui na universidade, então o Projeto Pampiano, que é um curso de apoio para a comunidade externa que quer ingressar no ensino superior. É um projeto louvável, muito importante. E também do GALI, onde eu sou instrutora de espanhol, e também ele é aberto não só para os discentes, né, da universidade, mas também para a comunidade externa.
Então, acho que não existem palavras para mensurar o valor que a Unipampa, Campus Santana do Livramento tem para a nossa cidade, para as nossas cidades, né, Ribeira e Santana do Livramento. E eu sou muito feliz pela oportunidade da vida de poder ser discente desta grande casa e aprender tanto e me desenvolver tanto pessoalmente quanto academicamente. A minha formação aqui na Universidade Federal do Pampa, ela foi uma formação que eu creio que foi muito enriquecedora para mim, não só na parte técnica, mas também na parte pessoal, no sentido de uma certa entendimento filosófico e social também. Um dos principais pontos que a Universidade Federal tem para agregar para os seus alunos é a grande variedade, a pluralidade que os alunos que entram na instituição trazem para aqueles que estão à sua volta, não só para os docentes, para os discentes, mas também para a própria cidade. A Universidade Federal do Pampa, ela teve e tem como um dos seus principais diferenciais o fato de ela ser uma universidade que se encontra na região de fronteira seca, e esse também foi um dos maiores pontos para que fosse trazido o curso de Direito para cá, para que fosse trazido com o intuito de estabelecer linhas de pesquisa, linhas de extensão com a região de Santana do Livramento e Ribeira, são cidades gêmeas na fronteira Brasil-Uruguai, que é uma região única, assim, por assim dizer. E visando esse intuito, esse objetivo que a universidade tinha, eu e alguns outros discentes também, na verdade a grande maioria dos discentes, acabamos nos envolvendo com diversos projetos de ensino, pesquisa, extensão, que tinham e têm como intuito fazer esse vínculo entre os dois países, né, o Brasil e o Uruguai. Professor, como que o senhor começou aqui no Unipampa e qual a sua visão até agora aqui dentro da Unipampa como docente? Eu iniciei em 2011, quando eu fui aprovado no concurso, e eu tenho notado que a Unipampa vem se consolidando, vem se ampliando enquanto universidade. O campus passa a ser uma realidade consolidada na sociedade de Santana do Livramento, passa a fazer parte do dia a dia, e os alunos se multiplicam tanto de Santana do Livramento como de fora, o que torna a universidade sólida no desenvolvimento local e regional. Eu me sinto muito realizado, porque os projetos de pesquisa, tanto sobre a América Latina como política externa brasileira, acho que a gente conseguimos criar um grupo de pessoas que pesquisa, que se dedica, que se interessa e que promove o pensamento crítico, promove o debate acadêmico, a produção acadêmica, e os projetos de extensão. O Pampiano é uma grata atividade, porque acho que a gente consegue efetivamente trazer a sociedade, a comunidade externa para dentro da universidade, e a gente consegue devolver diretamente em serviço de capacitação para essa comunidade. Quer dizer, os alunos se disporem a serem professores voluntários das disciplinas que eles entendem, que eles têm maior facilidade de explicar, e a gente vê esses alunos que são egressos do Pampiano entrando em outras universidades federais. Na Unipampa também é muito gratificante, e eu só me sinto realizado e certo de que isso é o que a universidade tem que fazer, o projeto de extensão. O projeto, ele como
humanitário, como eu já disse, então ele é para a comunidade santanense e para a comunidade de Ribeira também. A gente tem vagas para fronteiriços e é um projeto que ele busca contribuir, dar digamos que um empurrão assim, ainda maior para que as pessoas consigam fazer a prova do Enem e atingir notas, principalmente a galera que está no ensino público, e atingir notas grandes para passar na faculdade. A gente tem aula de todas as matérias, redação, biologia, física, química, e quem dá essas aulas não são efetivamente professores da área. Tem algumas pessoas que são efetivamente professores da área, mas normalmente as aulas são dadas por alguns alunos da própria Unipampa. Então a gente trabalha com todo o nosso corpo formado por estudantes da Unipampa de todos os cursos, economia, direito, gestão pública, todos os cursos. Então tem professores, tem a galera que trabalha meio que nos bastidores, né, que é a galera que forma os editais, faz os formulários, trabalha com a divulgação, trabalha fazendo as artes, e muitas dessas pessoas são pessoas que acabaram entrando na faculdade a partir do Campeão. A importância do projeto para a Unipampa eu acho que é fundamental, principalmente para a gente trazer mais pessoas para perto da Unipampa e para mostrar que a Unipampa é um lugar inclusivo, porque ela é, e para mostrar que é possível entrar aqui, sabe? A Unipampa tem gente de todos os lugares do país e é bom que a gente inclua as pessoas que estão aqui também. E tem muita gente que está aqui e se descobre no Campiano. Descobre que o que gosta de fazer é dar aula, descobre que o que gosta de fazer é direito, é economia, porque a gente tem aulões durante esse período de aula para falar justamente dos cursos que a faculdade tem, a gente fala sobre diversas coisas assim, e a gente está sempre tentando manter os alunos entrosados com a faculdade. Como você resumiria o Pampeano em uma palavra? E por quê? Cara, ímpar, único. Eu acho que o projeto, ele é único de verdade, assim. É um projeto que ele trabalha com várias áreas e a gente consegue adentrar várias partes da comunidade, tanto de Santana do Livramento quanto de dentro da própria universidade. Então a gente mexe com duas partes da sociedade que muitas vezes acabam não se falando tanto, sabe? Porque a galera que vem de outros estados vem pra cá e conhece a galera da própria faculdade, e a galera que tá aqui não conhece a galera da Unipampa. Então eu acho que essa troca é muito importante pra gente conhecer Novos Horizontes e pra galera que é daqui conhecer Novos Horizontes. Tem muita gente que vem de capital, tem muita gente que vem de muito longe, então é importante mostrar esse tipo de coisa para as pessoas. Igor, você trabalha com um projeto de gênero e sexualidade dentro da Unipampa. Como você acha que a Unipampa de alguma forma contribui para acolher os alunos que vêm para cá e ela, consequentemente, contribui para fora também, para a comunidade externa, nesse contexto? É bem interessante essa pergunta, porque quando eu ingressei em 2018 aqui na Unipampa, eu tive dois colegas aqui, professores, a professora Amanda, que agora já não está mais conosco, está na Federal de Juiz de Fora, e o professor Flávio Lira Nascimento,
curso de Relações Internacionais, e a Amanda era do Direito. Nós nos unimos para justamente pensar como que nós poderíamos criar grupos que discutissem sobre minorias políticas, né? Sobre, então, grupos sociais que não têm privilégio na sociedade e que a partir disso a gente pudesse então dar uma atenção não só para esses alunos, mas também para esse vínculo que a universidade precisava ter para além dos seus muros, né? Para esse vínculo que a universidade precisava começar a construir um pouco mais com a comunidade santanense e riverense, né? Que nós temos aqui na fronteira. E encontramos o UFA. O UFA, Universidade Fora do Armário, é um projeto da UNE, né? Da União Nacional de Estudantes. Não é um projeto que nós criamos, é um projeto que já existia, né? Vinculado a cada uma das universidades que poderiam, então, criar, né? Esse selo, né? Essa ideia do UFA na sua universidade. Então, criamos aqui no campus Santana do Livramento. E fomos, digamos assim, uma referência no sentido de que pudemos fazer parte de um programa que depois ajudou a estruturar o Comitê de Gênero e Sexualidade da Unipampa. Então, um comitê oficial que existe em cada campus, que vem da Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade e muito influenciado por esse programa que nós começamos lá, o do UFA, né, e que existe até hoje, né? Cada ano a gente tem uma edição dele e é um programa que eu diria que dá a possibilidade dos alunos se encontrarem para refletir, para entender sobre as suas trajetórias. Muitos deles se assumem aqui no grupo, se assumem no coletivo, mas não são assumidos para os pais, para as famílias. Então, muitos deles aproveitam esse espaço que o UFA oferece, que o nosso programa oferece, para poder ir se entendendo, se descobrindo muitas vezes e até se situando no mundo, assim, né? Quem sou eu no mundo? E eu acho que, naquilo que me perguntaste, que eu acho que é importante levar em conta um pouco isso, assim, para além de todas essas questões mais políticas, formais, oficiais, o UFA também tem um sentido bem mais simples, que é daquilo que eu falei no início, assim, de ser um espaço de acolhida, de ser um espaço de pertencimento. Cheguei na Unipampa, aí na cidade de Santana do Livramento, em 2010. Vim com o sonho de fazer o curso de Relações Internacionais e um dia ser diplomata, embaixador. Não conhecia ninguém aqui em Santana do Livramento, não tinha familiares, apenas com uma mochila nas costas e um grande sonho, né? Então, desde 2010 cheguei aqui. O curso de Relações Internacionais começava no meio do ano, eu lembro, e cheguei no início do ano. Então, contei também com alguns amigos, professores, que, para me ajudarem a ficar na cidade já, conseguiram disciplinas, que eu pudesse cursar algumas disciplinas em outros cursos. Então, já no início de 2010, mesmo o curso começando no meio do ano, já pude começar a minha graduação ali, adiantando algumas cadeiras. E foi assim, uma trajetória muito bonita, né? Eu tive que me formar depois um pouco mais de anos. Minha turma se formou em 4 anos, mas eu levei 7 anos para me formar, porque tive que conciliar estudo e trabalho. Foi um grande desafio. Naquele momento, a Unipampa disponibilizava bolsas de auxílio para alunos que tinham uma renda familiar de até um salário mínimo, e a minha renda familiar passava um pouco de um salário mínimo. Foi aí também que eu comecei a entrar na política estudantil, tentando ajudar a construir que a Unipampa se enquadrasse na legislação federal de assistência estudantil que outras universidades tinham, que era de um salário mínimo e meio, né, de renda per capita para terem acesso à política de assistência. E aí a gente conseguiu isso, né, nas articulações que tivemos na política estudantil. E só que depois eu já não precisava mais, né, já tinha começado a vender pastéis nas ruas, ficando muito conhecido na cidade, algo que veio de longe, né, que estuda lá no Unipampa e que vende pastéis nas ruas. Eu comecei a ganhar muito bem, então não precisava mais, né, da bolsa assistência. E aí fui ficando, sempre tive a compreensão que precisava fazer muito bem feito o curso,
Então, me organizava para fazer poucas cadeiras, mas para fazer bem feito, ter a nota melhor possível e o acúmulo do conhecimento. Fiz grandes amigos e formei assim, em 7 anos, mas muito tranquilo. Fiz muitas amizades ali, professores. Até hoje, quando eu vou ali e revejo alguns professores, dão esse retorno, né, que ficam muito felizes com a minha trajetória, a minha formação e o espaço que eu estou ocupando hoje. Rafael, a gente não tem dúvidas que a Unipampa contribuiu significativamente para a sua formação crítica e profissional, né? E eu queria te perguntar de que maneira você enxerga o seu retorno em termos de contribuição para a Unipampa e para a sociedade no geral. Fundamental, sabe, que se pensar criticamente é importantíssimo, que a Unipampa sempre faz, de ler um texto, de tentar ler a realidade a partir de diversas teorias, de diversas cosmovisões de mundo, mas com um olhar crítico, tanto para essa realidade, a partir dessas teorias, ou para as próprias teorias, né? Tem um olhar crítico também para ver se essas teorias podem estar falhas em algum sentido. Isso ajudou muito o meu olhar de mundo, né? Perceber aonde eu estava, em que parte da sociedade, de onde eu vim, a minha origem, a minha relação, né? A própria questão de fazer parte de um curso de Relações Internacionais, que era um curso integral, que ainda é hoje, a dificuldade de uma pessoa que vem de uma família de trabalhadores cursar esse curso. Então, tu ter esse olhar crítico, por que eu, enquanto um jovem negro, era um dos poucos negros entre o total de 50 alunos, né? Tinha 1, 2 negros, o resto eram pessoas brancas. Então, você começa a ter esse olhar crítico da realidade e a própria realidade que estava me ajudando a construir esse pensamento crítico. Então, foi interessantíssimo para a minha formação. E eu trouxe isso também hoje para a minha profissão enquanto vereador, né? Então, enquanto vereador, enquanto fazedor de política pública municipal, ter esse olhar crítico e, ao mesmo tempo, trazer o olhar de evidências, construir políticas públicas a partir de evidências, a partir de ciência, a partir de diagnóstico, né? Não apenas a partir do achismo. Mas quando a gente constrói uma política pública aqui, que é uma política pública que pode ser geral para toda a comunidade, uma política pública específica para um grupo de pessoas. Com certeza, muito importante, porque a gente via que antigamente a maioria tinha que sair fora para estudar, né? E hoje isso aqui está mudando, né? Porque já tem oportunidade aqui para ficarem aqui, né? Para os jovens continuar aqui estudando aqui, né? A minha família, principalmente na minha família, eu tenho parentes que trabalham aqui, né, não na mesma empresa, mas na empresa terceirizadas, né, que tem outras empresas aqui, como a vigilância, como portaria, né, tem um estudante também que é o meu sobrinho, né, então a Unipampa, na minha família, ela tem uma importância muito grande, né, hoje, como renda familiar, como é que eu vou te explicar, como interagir com outras pessoas, como ir em busca de conhecimentos, como ir em busca de outras oportunidades também, porque isso daqui também nos dá uma visão de que a gente pode ir, né, que a gente também pode ter, pode obter e pode conseguir, né? Então é isso. Vocação, eu acho. Posso escolher outra? Vamos lá. Resuma sua vida acadêmica em uma palavra e por quê? Internacional. Por quê? Por conta do que a gente vive aqui, do que eu tenho vivenciado dentro do curso de Relações Internacionais e por conta da minha própria pessoa, né? Foi? Foi. Nós tivemos uma manifestação
governamental em que cortes de verbas aconteceram, então o orçamento para as universidades federais, como um todo no país, foram contingenciadas, e esses contingenciamentos levariam à demissão de pessoal terceirizado, levaria à paralisação na época de obras, porque nós estávamos já mais da metade da obra do prédio anexo, então envolveria a paralisação dessa obra, no qual hoje, inclusive, está o nosso restaurante universitário. Então, num dado momento, os alunos, entendendo desse contingenciamento orçamentário, ou seja, esse corte de verbas, e isso iria afetar e muito algo que para a gente é muito caro, que é o ensino público e de qualidade. Aí veio o movimento de ocupação, onde inicialmente os alunos ocuparam a direção do campus, então o espaço da direção do campus, e a partir da direção do campus os alunos foram ocupando outros espaços como salas de aula, e claro que, como todo o movimento, ele gerou conflitos. Chegando na universidade, já tinha tido uma ocupação anteriormente, não foi tão grande como essa última de 2017. E eu não participei naquela primeira ocupação, eu estava chegando, eu tenho esse lado muito pacífico, assim, diplomático, né? Então tinha um pouco receio de participar de manifestações inicialmente. E nessa segunda paralisação da Unipampa, que foi grande em 2017, eu lembro que eu fui convencido por dois alunos, dois colegas lá, que depois ficaram, né? Acho que Bruno e Vitor. Bruno e o Vitor chegaram para conversar comigo, né, explicando a importância, enquanto liderança, porque já me viam como uma liderança na cidade, a importância da gente participar e não deixar que o movimento corresse para um lado mais violento. Então, que a gente poderia ajudar a controlar o movimento, a que o movimento e a paralisação tivessem um tipo de inteligência por trás e que a gente conseguisse o objetivo final, né? Cara, foi uma experiência muito interessante. Eu acho que é uma experiência política também dentro, assim, porque até então eu estava como representante estudantil, eu estava uma experiência dentro do sistema, né, como representante do Conselho do Campus, construindo por dentro. Mas aquele momento, enquanto manifestação, foi muito importante pela pressão, né, para quem estava dentro do sistema tomar as decisões necessárias. Então, assim, foi uma experiência importante. Eu lembro em momentos assim, né, da grande plenária, de decidir qual vai ser o nosso passo. E aí um dos guris levantaram, vamos parar a BR, vamos paralisar a BR para chamar a atenção. E eu falei, e aí consegui construir, cara, a gente paralisando a BR, a gente vai construir uma identidade, uma imagem do aluno da Unipampa ruim. Muitas pessoas precisam daquele momento. Então a gente construiu um novo ato. Quem sabe nós limparmos o terminal de ônibus e chamar a ideia de que a gente está fazendo aquilo para a atenção e para a importância da Unipampa. A gente fez uma outra construção, a gente chamou a atenção da comunidade, falou que a Unipampa precisava de recursos de investimento, que naquele momento estavam tendo cortes do governo federal, do governo Temer, e foi muito interessante. Então a gente conseguiu, né, chamar a atenção. E depois, na negociação com a reitora, a gente tirou um grupo também de negociação, pautas máximas, pautas mínimas, e a gente conseguiu avançar. Naquele momento, estava em pauta, mandar embora os contratados, os terceirizados, e a gente sustentou que não, os terceirizados tinham famílias, que não poderiam ser demitidos naquele momento. Foi a nossa pauta mínima, que a partir dali a gente começava a negociar, não nada menos que aquilo, né? E a gente conseguiu avançar, tivemos êxito nisso. Então, assim, foi importante tanto para a Unipampa, mas para a minha construção também, enquanto ator político, ser político, de entender que não participar é pior do que você participar.
Porque se eu não tivesse participado, talvez tivesse acontecido a manifestação de parar a BR e talvez tivesse um desfecho pior, entende? Então a importância também da gente participar, da gente estar presente, construir, dialogar, colocar o teu ponto de vista foi fundamental. Eu era responsável pela comunicação. Então, enquanto fotógrafo, uma pessoa vinculada sempre às artes, enfim, sempre gostei muito disso. A minha proposta, enquanto discente, que fazia parte dessa ocupação, era retratar o que estava acontecendo através da fotografia. Eu utilizei as fotos em preto e branco, eu realmente capturei as fotos em preto e branco, não foi nenhuma pós-produção, nem edição, nem nada, porque eu queria que as cores, as luzes fossem isoladas e permanecesse apenas o sentimento do que estava rolando ali. Então, através das fotos a gente consegue realmente ver a energia daquele momento, a forma como a gente buscava por demandas, clamávamos por demandas, tanto para os nossos servidores da época quanto para o nosso prédio aqui, enfim, devido aos hotspots e toda uma situação, uma conjuntura muito maior. Então, a proposta era retratar. Tivemos aí alguns dias aqui na Unipampa, dormíamos aqui nas salas, criamos rotinas aqui e eu estava justamente capturando essas rotinas. Tínhamos sarau cultural, tínhamos assembleias, trazíamos pessoas da comunidade para palestrar, para informar. Então, foi a minha primeira experiência e a primeira experiência da minha geração aqui, de alunos da Unipampa, a vivenciar esse ato tão grande. Claro que tínhamos toda essa estrutura organizacional, era um movimento muito bem organizado, muito pacífico, muito calmo, muito tranquilo. Na época tivemos vários outros movimentos no país, e muitos destes tiveram aí violência por todas as partes, tiveram um confronto muito coercitivo, então acabou que não gerou resultado. A nossa ocupação, o nosso protesto, o nosso manifesto foi muito pacífico, então realmente nós conseguimos construir algo. E, sobretudo, que eu tenho como maior proveito disso, era a forma como nós interagíamos com nós mesmos, a forma como os cursos interagiam, a forma como os semestres interagiam, os docentes interagiam, a direção interagia. Foi uma experiência de uma vivência de apropriação do espaço público, uma apropriação da universidade. E isso, disciplina nenhuma compensa. Para mim, esse é o resumo da universidade, a experiência que eu tive nesse momento, nessa vivência de colaboração, de diálogo, de conquista, de manifestação, de troca de ideia, de amizades. Então, realmente foi uma experiência muito enriquecedora. Certamente foi um dos momentos mais importantes do histórico aqui do campus, porque a gente pôde ver uma tomada de consciência, principalmente por parte dos discentes, que contagiou os demais servidores. Se criaram vários debates produtivos, principalmente pela oposição de alguns quanto à ocupação, mas dos discentes conseguirem expressar as suas motivações, seus objetivos e colocar em prática com a ocupação. Acho que foi um momento de aprendizado para todos no campus, foi de aprendizado para a sociedade santanense, vendo que a universidade traz consciência crítica, traz ação e traz protagonismo dos agentes que fazem parte da comunidade acadêmica. A ocupação é isso, né? Ela é muito mais do que um ato político com diretrizes, com demandas, mas ela também proporciona essa experiência ao indivíduo, essa evolução ao indivíduo. E eu considero que deixou para a Unipampa uma lembrança muito importante. De novo, estávamos lá lutando por pautas, lutando por direitos que eram da universidade, que estavam sendo absorvidos, que estavam sendo cortados. Lutávamos por uma estrutura do nosso prédio mais qualificada, mas também essa integração e essa experiência, ela deixou entre todos os semestres e todos os cursos uma união muito grande. Os anos seguintes
2017, 2018 e 2019, antes da pandemia, foram anos muito bons para a Unipampa. Todos os cursos, os projetos que surgiam, a forma como os projetos foram cada vez mais coesos a partir da ocupação é muito bacana. Participei de vários projetos, então em cada um desses projetos eu percebia alguma semente lá daqueles momentos da ocupação. Algumas pessoas que eu conheci na ocupação, de outros cursos, de outros semestres, e que estavam lá como voluntários de algum projeto que eu estava executando. Então, as ramificações da ocupação foram diversas, e até hoje, quando eu me recordo da ocupação, eu penso o quanto que agregou na minha vida. A ideia, entendam, era o bem comum da Unipampa. E no final de 2022, foi mais no final de 2022, né, quando mudou a paralisação, a gente sofreu o maior corte, retenção, para o que quiser utilizar para descrever, mas o maior contingenciamento de verbas da história da instituição e de todas as instituições de ensino público federal que o Brasil já teve. No caso, as verbas discricionárias da instituição foram zeradas do dia para a noite através de uma decisão monocrática do até então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, essa que tinha como intuito não só paralisar ou inviabilizar as execuções de projetos das universidades, mas também garantir um acúmulo de recurso financeiro para a campanha política do ano eleitoral, né? A nossa paralisação, ela se deu, e o meu envolvimento com a paralisação se deu, maior parte pelo motivo de que a minha graduação teria sido inviabilizada caso a universidade tivesse sido parada. Creio que essa possibilidade, para aqueles discentes que conseguiam conceber o fato de que a instituição pararia de realizar suas atribuições, fez com que muitos de diversos posicionamentos políticos e sociais se unissem para realizar uma movimentação até então pacífica, para que fôssemos vistos para além da esfera digital, para além da esfera imaterial, para que fôssemos reconhecidos tanto pela sociedade santanense quanto pela sociedade da região do Rio Grande do Sul, e aderir a essa luta que todos os alunos de todas as universidades e institutos federais estavam aderindo. Paula, como você reconhece que o Projeto Pampiano e a universidade te formou como pessoa? Ano passado eu era professora de redação do projeto e eu acredito que me ajudou muito a crescer como pessoa, entender e ver de perto as diferenças que existem no meio educacional, e me ajudou a entender como lecionar é difícil, como você fazer aulas, você passar um conhecimento que você tem é difícil, e como você pode ajudar as pessoas de maneira prática, como você pode ser próximo e ainda assim ajudar as pessoas a evoluírem. Eu acho que isso foi a melhor parte, assim. Sabe mais ou menos quantos alunos o Pampiano já ingressou na faculdade? Nos últimos 10 anos foram mais de 150 alunos aprovados, e a gente espera aprovar uns 50 desse ano. Quantos alunos tem o Pampiano hoje, participando desse ano, 2023? Então, as inscrições ainda não abriram. Elas abrem no dia 3 de julho de 2023, mas a quantidade de vagas que é ofertada sempre são de 50 vagas. Acredito que só o primeiro ano do projeto não teve oferta de 50 vagas, mas no momento são 50 vagas. Quais são as maiores dificuldades para manter o projeto vivo ainda? Tanto a parte estrutural da Unipampa, mas também a questão de voluntários, a questão de recurso mesmo. A questão de voluntários acaba sendo um
alguma dificuldade para algumas matérias, porque a gente está aqui em Livramento, que é um campus da Unipampa, que é das ciências humanas. Então, acaba tendo uma dificuldade para achar professor de física, professor de biologia. Então, essas são as áreas que mais carecem. Para manter o projeto, áreas que são bem complicadas papel, para a gente ter cota de impressão, então acaba saindo tudo do nosso bolso, meio do Rafael Belardin, que é o coordenador do projeto. Essa parte, e a parte que, no caso, não me afeta, mas afeta os alunos, que é a questão de passagem de ônibus, porque tiveram anos que a gente conseguiu, sim, que os alunos não pagassem a passagem para vir até aqui, mas atualmente a gente não tem isso. A gente vai tentar isso novamente, mas essa é uma das maiores dificuldades, porque eu acredito que se você quer dar acesso à educação, você tem que fazer com que a pessoa chegue, né? E a locomoção é muito importante, e essas pessoas já se locomovem todos os dias para ir de casa para a escola e da escola para casa, às vezes trabalhar e tal. Então, para vir para cá, não tem como a pessoa ficar pagando passagem ida e volta 5 dias na semana durante o mês, entendeu? E é isso. Eu acredito que existe uma cultura ainda na nossa cidade de não reconhecimento ao papel da universidade, da Unipampa, aqui em Santana do Livramento. Essa cultura vem mudando. A gente vê reflexos na estrutura urbana. Hoje em dia a gente tem mais opções de moradia para os acadêmicos, nós temos mais opções de restaurantes, nós temos algumas coisas já voltadas aos acadêmicos, sons voltados aos acadêmicos, mas ainda é muito pouco de tudo que se deve ter. Então, eu acredito que o maior obstáculo é a cultura da cidade. Porque é inquestionável o desenvolvimento que a Unipampa trouxe para Santana do Livramento em várias estruturas, em vários aspectos, mas a cidade precisa continuar entendendo e investindo nisso. Então, acho que o fundamental é a cultura da universidade pública em uma cidade interior. Rogério, você é um grande veterano da universidade aqui, né? E foi o precursor de grandes projetos que ajudaram bastante pessoas. E a gente gostaria de saber como você descreveria a sua trajetória aqui dentro da Universidade Federal do Pampa em uma palavra. Amizade. Porque acho que eu não faria nada sem os meus amigos, os meus colegas. Então, apesar de todo o entorno acadêmico, os teóricos, os professores, as experiências, nada disso seria válido sem as minhas amizades, que eu considero o meu maior patrimônio no meu período acadêmico. Se você pudesse resumir essa experiência aqui na universidade com uma palavra, qual seria? Eu acho que é algo relacionado à amplitude, à oportunidade. Claro, fiquei longe da família, né? Fiquei longe da minha casa, dos meus amigos, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Me deu uma segurança muito grande vir pra cá. Resuma sua trajetória profissional aqui no Unipampa em uma palavra. E por quê? Em uma palavra, que difícil. Que difícil, gente. Por essa eu não esperava. Dedicação. Por quê? Eu escolhi estar aqui porque eu vi na Unipampa uma universidade nova que estava se formando, com muita coisa a ser feita, e diferente da Universidade Federal de Santa Catarina, a minha opção pela Universidade Federal do Pampa foi no sentido de que eu vou para lá, eu vou para a fronteira do Brasil com o Uruguai, longe da minha família, mas lá
naquele espaço universitário, eu não vou ser só mais um professor. Como você descreveria sua trajetória aqui na Unipampa em uma palavra? Por quê? Eu escreveria como felicidade, porque eu sempre gostei muito de dar aula, me sinto muito feliz na Unipampa e na aula, principalmente por ela ser pública e ser gratuita. Isso me permite uma forte liberdade de pesquisa, de capacitação, de contato com os alunos, com um objetivo maior, que é a educação pelo desenvolvimento do país. Felicidade resume a minha experiência. Caraca, uma palavra difícil pra caramba, tinha muito tempo, né? Muita coisa. Uma palavra, Unipampa. Transformadora. Tipo, a Unipampa tem um Rafael antes e depois da Unipampa, né? Com tudo isso que a gente falou aqui, pessoalmente, a transformação, a forma de acolhimento, a forma como eu tive que lidar com alguns desafios que se colocaram, falta de recursos para continuar minha formação, minha transformação pessoal enquanto ser humano, olhar para a realidade, essas experiências, né, dentro também do movimento estudantil. Então foi transformadora, a Unipampa foi transformadora e é transformadora. Gravando. Professor, considerando toda essa trajetória aqui na Unipampa e levando em consideração todas as dimensões dela, sexualidade, militância, docência, como se descreveria essa trajetória em uma palavra e por quê? Olha, sintetizar em uma palavra é sempre um exercício difícil, né? Mas eu sempre falei muito assim em ontologia da diferença, né? Isso parece um palavrão, assim, que eu te falo isso para as pessoas, né? Mas na verdade dizer ontologia da diferença é simplesmente dizer que na base de tudo existiria algum tipo de essência para todos nós, é que essa essência é a diferença. Então eu diria que uma palavra que me resume, o que resume a minha trajetória é a diversidade. Porque eu acho que essa é a minha grande luta. A minha luta é uma luta pela diversidade. Eu acho que quando a gente entender que todos nós somos iguais, porque somos diferentes, nós teremos um mundo que consequentemente vai ser um mundo de liberdade e um mundo de igualdade. Eu acho que é isso. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque
Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.